Guilherme, entrei na história. Falando não só de preço, mas também da própria oferta, que é outra coisa que eu também acho que era interessante discutir. Quer dizer, tudo bem, o novo mercado já tem esse processo. Como é que você vê, do ponto de vista dos unitários, essa solução? É de fato uma solução que vai além, né, como é o objetivo do CAF, que protege efetivamente? E se o cara comprar 19%, 19,5%, 19,9%, né, se o adquirente for nesse caminho, então como é que você vê isso? Fazer o disclaimer, né? Assim como o Mauro começou a fazer o disclaimer, eu também não participei de nenhuma das discussões anteriores. Mas eu acho que como responsável por tocar uma carteira de ética e com um viés muito ativista, a gente tem testado várias esferas. A CVM mesmo já estão cansados de escutar reclamação nossa em casos específicos. Todos os casos específicos estão tentando ser endereçados pelo CAF. Então, a visão que eu tenho sobre o assunto é uma visão talvez um pouco mais cínica. Acho que o novo mercado demorou muito tempo, acho que todos levantaram isso, né? Demorou muito tempo. As opiniões mudam, assim como a quantidade do mercado brasileiro é grande em relação a preço, ela é grande em relação a opiniões, especificamente em relação à fase de vida que a companhia vive, né? E o que a gente viu é que nos momentos em que usava-se fusão de capital, a propensão a se abrir, mudar a governança, ela é muito grande. Então eu acho que não tenho muita preocupação em imaginar que o CAF vai ter uma adesão muito grande num período talvez mais curto do que todo mundo imagina, assim como foi o caso do mercado. Porque nós estamos projetando um crescimento econômico ainda substancial, estamos vendo o grande boom de infusão de capital que aconteceu em 2006, 2007 e o começo de 2008. Ele já teve aquele caixa todo, em grande parte usado pelas companhias brasileiras. Estamos vendo de novo, acho que na média a gente ainda vê algumas grandes empresas que estão muito pujantes em caixa, mas se você olha para todas as companhias, em número de companhias e não considerando o balanço somado todas elas, a gente já vê um grande número de companhias que, por conta do seu passado recente de muito sucesso, já vão para de caixa de novo. Então acho que existe um grande grupo de companhias, que são altamente suscetíveis a não só eventualmente migrar para nível de diferenciais de governança corporativa no mercado, nível 2 eventualmente, mas com certeza uma grande adesão ao CAF pode ser sim esperada. Esse é um ponto. Então acho que demanda pelo CAF tem do lado dos unitários, tem do lado das empresas. A questão é fazer um mecanismo que realmente transcenda o que existe hoje, né? As limitações que a gente encontra hoje, eu vou começar, receber informação que vai se começar pelas partes relacionadas, fico feliz com isso. Queria falar um pouquinho das partes relacionadas antes de falar de ouro. Poxa, a gente tem encontrado uma dificuldade enorme em fazer com que todos os envolvidos nas operações entendam o que acontece na operação, né? Uma incorporação não é igual a outra incorporação. E, eventualmente, se olhando sobre o arcabouço que existe, você vai tratar de uma maneira parecida. E, às vezes, isso não acontece, né? Tivemos casos de incorporação na prática, estava acontecendo uma incorporação inversa. Mas é complicado, não é simples, né? E como é que você aplica a regulamentação vigente? Em outros casos a gente viu questões de incorporações tradicionais, porém com a utilização do comitê, eu não lembro quem comentou, mas dos comitês independentes questionáveis. Em outros casos vimos tudo nos conformes. Então, qual era a diferença, né, do ponto de vista jurídico, qual era a diferença entre esses três grandes tipos de operação que eu acabei de comentar? Não tinha muito, tanto é que elas foram tratadas de forma muito parecida. Então acho que nesse sentido um órgão que tem a capacidade de ter ali profissionais, de ter um quadro que olha para essas operações, ele tem uma grande capacidade que hoje acho que a CVM não tem, até por conta do enorme número de
responsabilidades que ela tem, de ir além da forma e olhar para a essência dessas operações numa análise 1 a 1. A gente teve especificamente, nos últimos 18 meses, a gente teve aí 3 casos específicos que nos afetaram significativamente. A MEC atuou fortemente em todos esses. Em relação a participações acionadas, foram esses 3 que a gente comentou. Poxa, tenho certeza de que um CAP forte e funcional como é o que está, né, se montando agora, teria sido muito mais interessante para olhar essas operações específicas. No caso das OPAs, tem que fazer o mesmo parênteses. Uma OPA, quando uma empresa ou um grupo decide comprar ações, isso hoje a gente chama de OPA, né? Tem ali o jeito que ela tem que fazer e tudo mais, e aí gera as discussões de preço, o que é justo, o que não é justo. Vou dizer que, respeitando a 361, já tive a responsabilidade de negociar em nome de minoritários esses itens que hoje vão dentro do edital. E a gente tem, depois a CVM acaba tendo que, a Secretaria de Registro acaba tendo que dar uma opinião sobre o que foi ali escrito, mas essa flexibilização ela acontece, mesmo que seja negocialmente, ela acontece e a gente consegue fazer ela via edital. Agora, uma OPA não é igual a outra OPA. E a gente tem visto muita operação de altíssima complexidade, cujo objetivo final não é um grupo ou uma empresa comprar ações e ponto. E aí entram as OPAs de permuta, a gente viu, tem uma especificamente que eu gosto de falar toda hora, porque é tão bonito, né? Uma OPA de permuta por debêntures participativas perpétuas. Nossa, que até sem folha. O que o cara está fazendo? Né? Estamos vendo também casos em que a gente não sabe bem se é uma OPA ou se não é uma OPA, afinal de contas a OPA se aplica sobre ações, mas estão aparecendo títulos híbridos, debêntures conversíveis estão ficando mais frequentes, debêntures conversíveis agora com direitos específicos, né? Valores imobiliários. Poxa, é uma ação ou não é uma ação? Ela é altamente dilutiva? Será que ela não deveria? Então, de novo, eu acho que precisamos ter um CAP muito forte, funcional, olhando para a essência. Isso é, para mim, o mais importante. E eu não tenho dúvidas de que no relacionamento dia a dia, controlador ou não controlador, e minoritários, sai jogo. Né? Sai voluntariamente, né? Sob livre e espontânea pressão, né? No dia a dia, sai pedidos de utilização do selo do CAF nesse sentido. Imagine só uma companhia qualquer, cujo grande medo seja uma incorporação. Eu consigo pensar em várias aqui, né? Empresinha operacional, redondinha, bonitinha, que tem um controlador. Sempre paira sobre ela aquele medo todo. Precisa de uma grande infusão de capital. Voluntariamente aderir ao CAF, automaticamente deve gerar um grande valor. Aquela companhia deve facilitar muito o acesso ao mercado de capitais. Consigo pensar em umas 30 dessas, talvez. Todas elas, né, eventualmente, aí no primeiro ou no segundo ano de CAF, deve ter gente ali pressionando para que façam uma migração e vamos ter um controlador ou, enfim, um grupo de pessoas ali do outro lado que vai se sensibilizar ao argumento, certamente. Você acha que vai ter um impacto de preço nas companhias que tem isso? Eu não tenho dúvida. Eu acho que hoje em dia a gente não precisa mais fazer estudo. Né? Que é um desconto a menos, né? Que vocês precisam dar, vai ser um risco a menos. Desconto de certeza que não existe. 2008, 2009, nós fazíamos estudos para levar para companhias, para mostrar, né, que elas... era difícil convencer uma empresa de que a emissão não se faz em nível 1 ou sem nível diferenciado. Hoje em dia já
chovendo molhado. Tem algumas coisas que não precisa mais comentar. O que você precisa comentar é se a estrutura de controle aceita o novo mercado ou se ainda precisa de um nível 2. Isso é essa discussão que tem. Agora, vamos ser bem pé no chão, olhando para todas as emissões que aconteceram até agora, desde 2005, 2004, que a gente teve a primeira turma. Quantas foram fora de nível diferenciado? Nós tivemos, as pouquíssimas que tivemos, dá para provar matematicamente que gera um mega efeito dilutivo, porque o preço da oferta acaba sendo lá embaixo. A gente estava falando que preço é diferente de valor, concordo 100%. Imagina o que acontece quando você coloca capital para dentro da empresa abaixo do seu valor intrínseco. Pode pegar o melhor vinho que tem. Quando você coloca água, eu entendo muito de vinho, coisa boa não sai. Deixa eu colocar uma observação sobre isso, só adendar o que o Guilherme falou. Você pegou um ponto extremamente importante, aliás, eu devia ter falado lá na primeira fala. A questão da pressão dos investidores para que as empresas façam adesão ao CAF ou passem suas operações através do CAF. Quando teve no mercado, nós passamos 3 anos com a catequese da Bolsa, aliás, a Maria Helena Santana, na época, era responsável por essa área. Eu me lembro dela visitando todos os investidores, fundos de pensão, investidores estrangeiros, locais, etc., fazendo a catequese sobre o novo mercado. Aí, e nada acontecia, praticamente nada acontecia. Aí, em 2004, quando começou a onda de IPOs, eu me lembro que, durante esse período, 2004 e 2007, principalmente, que foi a grande onda, alguns bancos de investimento, pessoas de bancos de investimento, diziam para a gente o seguinte, que elas chegavam para as empresas e falavam, se você quiser fazer operação fora do novo mercado, ou melhor, dentro do novo mercado, você vai chegar lá para o investidor, lá fora principalmente, para o investidor estrangeiro, e dizer, eu vou sair em operação pelo novo mercado. E aí começa a falar sobre a empresa. Você vai falar 1 hora sobre a empresa. Se você chegar lá e disser não vai sair pelo novo mercado, você vai falar 55 minutos a respeito de por que não vai sair pelo novo mercado e 5 minutos sobre a empresa. O que você quer fazer? A empresa via que ela tinha que fazer sobre o novo mercado, aí ela melhorava a sua governança, ela fazia, viu o que eu preciso fazer então para estar no novo mercado. E como você bem falou, todas as operações praticamente saíram pelo novo mercado, e as que não saíram, empresas deram o tag-along de 100% das suas ações, lembra no caso dos bancos? Os bancos, da questão regulatória. Os bancos fizeram isso, como eles não podiam fazer, eles deram o tag-along de 100% e tudo. O nível 2 turbinado. Nível 2 exatamente. O nível 2 com o tag-along. Então, na verdade, as empresas acabaram aderindo e o instrumento acabou tendo vida e se tornando importante pela pressão dos investidores. Da mesma forma, hoje, eu acho que o Guilherme colocou bem o ponto, vai ter pressão para que os investidores falem com as empresas para que elas façam adesão ao novo mercado. Mas a grande pressão vai ser quando essas empresas forem fazer uma operação e tiverem que vender essa operação ou mostrar essa operação aos investidores locais e principalmente estrangeiros, que elas vão falar, mas por que não passou pelo CAF? Explica por quê. E aí elas vão ter que passar 55 minutos explicando por que não passou pelo CAF e 5 minutos explicando a operação em si. Entendeu? Ou falando sobre a operação. Então, eu acho que essa é a nossa esperança. Que os fundos de pensão, que têm perspectiva de investimento de longo prazo, como você bem citou, os investidores que realmente estão interessados no valor, estão interessados em investimento e não especuladores, os investidores estrangeiros, com os quais nós temos agora grande relacionamento, porque alguns deles já são associados à MEC, e a gente espera aumentar esse número de investidores estrangeiros associados à MEC, que estão envolvidos nessa discussão. Eu acho que vai haver essa pressão. E mesmo que as empresas não façam adesão ao CAF, eu acho que elas vão fazer a adesão das suas operações, elas vão acabar passando pelo CAF para poder ter selo de qualidade e credibilidade. Eu acho que esse tema que você levantou é muito interessante, porque a realidade da empresa é que, antes de ela fazer qualquer coisa, ela tenta apurar se aquilo gera valor ou não. Eu acho que esse é um tema. E eu tenho a impressão que quando a gente olha o grupo de empresas, eu não sei o número exato, mas aquelas que têm pós-on-pills, vão ter alguma pressão para revisar seus estatutos. Então, coisas que podem ocorrer e que talvez no estágio anterior haja o processo de revisão dos estatutos, porque nas assembleias os investidores estão comentando o tema,
digamos, e sair de um Poison, Pilgrim, mais forte. De 10 com cláusula pétrea. É uma coisa que já gera uma boa percepção. Mas eu acho que um outro aspecto, Nelson, se me corrija se eu estou errado, mas podem haver solicitações ao CARF ad hoc, motivadas por operações específicas. Isso é muito concreto, porque naquele momento a operação está olhando para algo que está associado a valor. Então esse é um segundo nível. O terceiro nível, mais permanente, é um pouco mais complexo. Se a gente realmente for olhar o que aconteceu quando um imenso número de empresas fizeram seus IPOs, aderiram ao mercado, aquele momento era caracterizado por múltiplos muito altos. Eu estava trabalhando nesse tipo de assunto e os múltiplos eram impressionantemente altos. Então, as decisões eram fáceis, mas eu tenho a impressão que esses estágios, os três são muito relevantes. Os estatutos, né? Porque eu sei que algumas empresas estão olhando para o estatuto segundo as adesões ad hoc, né? E, em terceiro lugar, o momento do mercado. Né? Só um comentário. Você tem até uma questão que é muito jurídica, que é quase uma dúvida minha aqui, que eu vou endereçar para o Nelson, mas é o seguinte, eu acho que, e de novo, com benefício de quem, né, tem menos conhecimento aqui do que vocês, na realidade a gente sabe que tudo isso é uma questão de maturidade do mercado, né, e de necessidade da companhia, tá certo? Quer dizer, a gente, claro, não vamos voltar a tempos ruins, mas nós aqui, eu, Cássio e Nelson, especialmente somos um pouco mais experientes, né? A gente já viu outro momento do nosso mercado, lá no começo dos anos 80, que a gente discutia se ia fazer ou não o laudo do 264, o mundo era outro, né? Então a gente vem evoluindo, infelizmente a vida vai mudando sempre para melhor, né? A questão de maturidade, até muito pouco tempo atrás, as discussões que nós tínhamos entre acionistas controladores e minoritários eram básicas, né? Discussões se cumpria ou não a lei, na realidade, coisas. Né? E a gente, como advogado, evidentemente acompanhou tudo isso, uma hora atendendo a um determinado segmento, outra hora a outro, mas é a nossa vida. Então a questão da maturidade é essencial. Agora tem uma questão que eu acho importante que o Cássio falou, que é o seguinte, a questão da necessidade ou do interesse. É claro que em 2007, né, tirando os bancos que tinham o problema regulatório que o Walter Ciro Filho, todo mundo atuou no mercado. E todo mundo ia fazer o melhor estatuto do mundo se o novo mercado tivesse um CAF turbinado no novo mercado, todo mundo ia aderir ao CAF turbinado. Desculpa a minha objetividade no comentário, mas a realidade é essa. Por quê? Porque você tinha múltiplos fantásticos, o mercado estava comprando absolutamente tudo. Né? O Brasil tinha acabado de entrar, né, nessa curva ascendente do mundo financeiro, então ali existia uma questão favorável, né, por isso que eu disse. Do ponto de vista do nosso mercado hoje, eu concordo com o Guilherme, eu acho que nós já estamos na terceira curva, talvez, né, de busca de recursos, né, mas ao mesmo tempo, por isso que eu fiz esse comentário, ao mesmo tempo a gente tem uma visão de alguns acionistas que ainda têm o controle, né, e que podem estar olhando o CAF com uma questão assim, eu preciso disso hoje. Eu acho que a questão da necessidade, maturidade, eu acho que a gente está caminhando a passos largos, eu acho que, mas é evidente que existe, né? Então, essa questão, eu voltei a esse ponto porque é o que o Walter disse, é claro que no momento em que o mercado começar a demandar muito o selo, a gente vai voltar para essa oportunidade de necessidade. Aí eu vejo a questão da adesão dessa forma. E a questão que eu queria perguntar para o Nelson, basicamente, é o seguinte, essa coisa que eu ainda não entendi bem, talvez eu tenha perdido alguma coisa, da companhia não aderir, mas ela aderir por operação, como é que vocês enxergam isso? Eu francamente, não consigo entender muito bem como é que isso funcionaria.